pressa para tomar decisões em campo. Ontem o Flamengo seguiu a risca o que o seu técnico pediu. Jogou de um ritmo mais lento, mais cadenciado, valorizou mais a posse de bola, mas em compensação teve menos intensidade, atacou menos e pegou um time muito bem montado defensivamente. O Madureira é um time que joga ali fechadinho, joga pelo erro, e empatou com o Vasco em São Januário e empatou com o Flamengo. Não fez nenhum gol, não tomou nenhum, 2-0-0. O Madureira está no papel dele, não dá pra gente contestar. Dida, 37 anos, goleiro, foi a figura do jogo. Efetivamente, o Flamengo ontem estava pouco inspirado. Os jogadores, do ponto de vista individual, não tiveram uma boa performance. Você pode discutir o Mateusão ter entrado, é um atacante incompleto, um jogador muito jovem ainda, não fez nenhum gol desde que foi alçado aos profissionais. É um outro debate, mas as decisões tomadas pelo Vitor Pereira ao longo do jogo foram numa intenção de causar algo diferente diante de um cenário que todo mundo via, que ia deixar o Flamengo no lugar que estava. E no lugar que estava era muito ruim, estava empatando com o Madureira. Ninguém aceita isso. O Flamengo jogou mal, uma atuação tecnicamente ruim, jogadores rendendo abaixo, a Arrascaeta jogou mal, Everton Ribeiro estava ausente, Gerson nervoso, perdendo bolas bobas. Enfim, foi uma noite realmente em que o time teve nas suas principais individualidades um baixo de rendimento. Mas isso não tem responsabilidade do técnico também? Só os jogadores que estavam ruins? E digo mais, torcedores do Flamengo nas redes sociais, Rafa, desculpa, ficaram incomodados, muitos deles, com as trocas feitas pelo Vitor Pereira. A gente sabe, eu vou dizer uma coisa aqui que é o meu pensamento, eu acho que o técnico do Flamengo hoje é o técnico mais pressionado do Brasil. Seja ele quem for. Não hoje, já nos últimos 3, 4 anos. E quem assume o Flamengo sabe disso. Pelo time que tem, pelo elenco que tem, pelos investimentos, pelos títulos que ganhou ultimamente, pelo futebol que jogou com o Jorge Jesus, o fantasma do Jorge Jesus de vez em quando continua rondando. Então o técnico é pressionado. Esse técnico que está lá agora, o Vitor Pereira, ele foi contratado no lugar de um técnico que tinha acabado de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Então não adianta. Se o Flamengo ganhar e não jogar um grande futebol, vai ter corneta. Essa inversão eu digo que é o mais pressionado do Brasil, porque a torcida pressiona mesmo. É a pressão mesmo. Essa inversão é uma prova disso. Ele inventou demais? Inventou. Mas o Flamengo deixou de ganhar do Madureira porque ele inventou? Não. Ele inventou porque o Flamengo já não ganhava do Madureira. Esse é o ponto. A ordem é exatamente a que o Rafa colocou. Mas não podia ter feito outra tipo ele de troca? Ele se coçou errado. É por isso que eu digo, ele não é a fada madrinha do futebol moderno, do futebol bonito. Ele não é perfeito. Vai ter jogo assim, vai ter jogo... Tem dia que de noite é assim mesmo. Ontem foi isso, simples assim. Não ganhou do Madureira. O Rafa lembrou bem. O Madureira simples assim para você. Para o torcedor rubro-negro, não. Mas eles têm razão de cobrar. Né? Mas professor, eles têm razão de cobrar. Nath, o Madureira é um sparring. Mas é um bom sparring. É um sparring que já vinha num 0-0 com o Vasco. Isso daí até pode-se tirar lições disso. De como reagir contra um time assim. O Flamengo não é um time perfeito, não existe time perfeito. Isso pode acontecer. É simples assim, é um jogo isolado. Mas é o que eu estou dizendo, não é, mas o torcedor quer a perfeição. Então, mas todos queremos. Mas né? o torcedor, ele tem o direito de cobrar a partir do momento em que a diretoria faz um movimento para trazer um treinador para que esse tipo de coisa não aconteça. É isso que eu estou dizendo. Mas que vai acontecer, vai, porque não existe coisa perfeita. O torcedor vai cobrar sempre. Mas eu acho que o nosso papel aqui não é só dizer o que o torcedor quer. Eu acho que o nosso papel aqui não é só dizer o que o torcedor quer, gosta, está afim. Eu acho que é muito cômodo também fazer isso. Acho que o nosso papel aqui é oferecer um pouco do contraponto também. Estamos tratando o empate com o Madureira como se fosse a comprovação incontestável que o Flamengo não tem bola para ganhar do Real Madrid. É esse o raciocínio. Gente, olha, empatou com o Madureira, quer ganhar do Real Madrid como? Calma, cada jogo tem o seu jogo. O Flamengo está começando isso, é para o torcedor. Acho que para a gente aqui é importante a gente trazer um pouco de luz numa análise mais técnica. Eu acabei de dizer, acho que o Vitor Pereira tem sim responsabilidade. A partir do Flamengo ontem, bom, eu vi mais uma atuação em que o Gabigol entendeu a sua movimentação ofensiva, isso é importante, ele está focado, ele está concentrado, você não vê mais ele preocupado em querer apitar o jogo junto com o juiz, mudou a sua indumentária, para poder realmente justificar o uso da camisa 10, que foi uma exigência do presidente do clube, o Rodolfo Landim. Gabigol continua fazendo o papel dele, teve uma chance no final, caiu no pé direito, a bola subiu. O comportamento dos jogadores de defesa que foram um pouco acossados ajudaram na primeira construção, tentaram empurrar o time para o ataque.
alguns aspectos pequenos. Agora, a maioria dos aspectos foi bem ruim, muito mais no sentido individual do que no sentido coletivo. Eu não acho justo que se cobre coletivamente do Flamengo de um trabalho que não tem sequer 3 semanas completas. Eu não acho justo. Eu acho que é preciso esperar um pouco mais para que a cobrança seja direcionada para o treinador. A gente cobra treinador quando a gente não vê o time render e não tem repertório com algum tempo de trabalho. O Vitor Pereira acabou de chegar. Para mim ele tem responsabilidade? Tem, mas é menor que a dos jogadores. Os jogadores ontem foram trágicos. Os melhores jogadores do time, os mais técnicos, simplesmente não jogaram. Essa ele é a realidade. Acabou de chegar, mas ele tem uma máquina na mão e uma máquina que já estava praticamente pronta, que acabou de ganhar a Libertadores. E que ele não mexeu. Ele não mexeu na máquina. A máquina está mantida, Abel. Ele não fez... Se ele tivesse escalado um outro time completamente diferente, não. Ele chegou e mudou todo mundo. Não. Ele manteve o time. Ele escolheu o lateral direito titular, que está muito mal, o Mateuzinho, o Varela. Aí depois o Mateuzinho entrou... manteve um nível ruim, o Flamengo se ressente da saída do Rodinei, essa é uma realidade. Nas demais posições, é o Flamengo que era escalado pelos outros, pelo Dorival, enfim, não tem... O Vitor não fez nenhuma besteira. O Vitor não desmontou o time que nem o Paulo Souza tinha desmontado o time do Renato. Não tem isso. Ele manteve o time. Por isso que eu digo, não tem... Para mim, não faz sentido, neste momento, que a maior fatia da cobrança seja no treinador. A maior fatia de cobrança pelo jogo de ontem tem que ser em cima do desempenho técnico dos jogadores. São eles que jogam e ontem jogaram mal. Antes de tocar para a Natália, que a Natália está querendo falar aqui faz uns 10 minutos, viu, professor? Mas eu aqui não deixo a Natália falar, nem você, nem o Rafa. A Natália quer falar. Mas você pode ir tudo, é seu aniversário. Foi ontem. Não, mas ainda é o primeiro dia de idade nova. O bolo veio hoje, né? Ó, eu concordo em parte com o que disse o Rafa, porque... não é certo quando o Flamengo vai lá e mete 4-1 na Portuguesa no primeiro jogo. Ah, tem time para ganhar do Real Madrid. Calma. E no segundo jogo, quando empata com o Madureira, sim, não vai nem chegar na final com o Real Madrid. Calma. Mas o nosso papel, agora eu discordo do Rafa, o nosso papel é analisar cada jogo. O que teve de bom e o que teve de ruim no 4-1 contra a Portuguesa, que o Flamengo pode manter ou pode corrigir em jogos com mais responsabilidade, jogos maiores, podemos analisar. O que teve de bom e o que teve de ruim, o que pode preocupar no 0-0 com o Madureira. Podemos analisar, não podemos? Claro. Quem errou? Só os jogadores? Só o Vitor Pereira? Não quer dizer que a gente está sendo aqui fatídico e chegando à conclusão. Empatou com o Madureira, não vai passar nem da semifinal, ou vai ser goleado pelo Real Madrid. Calma, não é assim. Mas podemos analisar. E agora eu vou parar de falar porque a Natália quer falar. Estou tendo aula com vocês. Se vocês quiserem continuar, pode continuar. Mas é um jogo realmente tenebroso do Flamengo, como vai ter oscilação durante a temporada. Isso é normal. O que preocupa e aí é o contraponto em relação ao que o Rafa fala de início de temporada e que a gente vem também falando dos outros times. Início de temporada, início de trabalho. Só que determinados times... que tiveram uma manutenção de elenco, uma qualificação de elenco, não podem se dar ao luxo de ter uma partida tão ruim como foi. É que no coletivo não funcionou e no individual menos ainda, porque o Gerson estava numa noite em que ele estava acima do nervoso, ele se irritava com qualquer tipo de lance, ele estava realmente num estado, numa pilha muito grande. Então, assim... vem também do treinador. O Vitor Pereira ontem não foi bem nas modificações que ele faz. As opções que ele faz de mudança, ele tem que olhar de novo e falar, não posso repetir isso aqui. Mas não foi por isso que não ganhou. Também foi, professor. Ele se atrapalhou porque já não ganhava. Eu acho que tem uma confusão aí. Vamos botar o pezinho mais no chão. Primeiro, isso aí tem muito menos a ver com o Real Madrid. Não tem nada, nem estamos falando de Real Madrid. Mas agora eu vou falar. Que isso? Tem a ver muito menos com o Real Madrid e tem muito mais a ver com, por exemplo, a semifinal do Mundial, que é um adversário muito mais com cara de postura de Madureira. Eu acho que daí dá para você tirar. Nós não estamos fazendo live depois de jogo para fazer barulho com chamada para o torcedor rubro-negro ver comparação de Paulo Souza com Vitor Pereira, entendeu? Aqui é o que o Rafa falou, uma coisa mais centrada, procurar separar esse joio desse trigo. Tem coisa boa? Claro que tem boa. Dentro desse marasmo todo, o time não ganhou, por exemplo, não foi por culpa do Arrascaeta. O Arrascaeta manteve o nível dele. Com 5 minutos de jogo, quase encobre o goleiro, quase a bola. Se entra aquela bola, o ânimo poderia ter sido outro.
Cada jogo é um jogo. Só no Brasil, a gente só está discutindo o técnico do Flamengo na segunda partida, como discutiu o técnico do Corinthians na primeira, porque isso aqui é Brasil. E porque isso aqui é Flamengo. E porque é Flamengo, e porque era Dorival, e porque era Jesus. A gente tem que ter um meio termo. Eu concordo com você, com o Rafa, tem que ter mas eu acho que tem que ter um meio termo. Não podemos chegar à conclusão que empatou com o Madureira, é um desastre, o Vitor Pereira não serve. Não, pelo amor de Deus. Mas também não podemos achar normal esse time milionário do Flamengo, super campeão, reforçado, pronto, entrosado, com Gerson, empatar com o Madureira. Desculpa, aí eu tô fora. Discordo de vocês. A gente tá tirando lições. Não é normal. Por isso que eu falei, não é Real Madrid, mas pode ser para semifinal do Mundial. Não pode empatar com o Madureira. Agora, como empatou com o Madureira, é o mais grave da história. Sim. Porque como? Porque não conseguiu furar um bloqueio. No Mundial de Clube pode aparecer bloqueio? Não será do Real Madrid, né? Sim. Será do outro para chegar no Real Madrid, né? Eu acho que então, mas aí você traz mais para o equilíbrio. Você traz para uma discussão mais pertinente, uma discussão mais ponderada a respeito disso, né? Você sabe, eu tenho todos os motivos do mundo para criticar o Vitor Pereira. Você por quê, professor? Eu tenho, pessoalmente, ele me magoou. Mas eu não vou me deixar levar por isso. Faz biquinho, professor. Não. Você magoou. Tirou partido de mim. Abusou para magoar. Acho que são lições, óbvio, né? Ele está fazendo alguns testes para saber com quem ele pode contar na lateral. E aí ele tem algumas opções que não foram bem na partida de ontem. Ele tá querendo ver quem é o substituto do Felipe Luiz. Ele não quer perder os dois laterais, então ele entra com improvisação. Então, assim, tem alguns testes que ele faz que ele já viu que não deu certo. Talvez esse fosse o jogo para ele testar. Porque no treino é uma coisa. Tem uma música sertaneja que fala isso. Treino é treino, jogo é jogo. Canta. Não lembro agora. Canta, minha gente. Não vou lembrar. Didi dizia isso. Mas treino é treino, jogo é jogo. Tempo de bola é no jogo. Então, o momento que ele tem para fazer ajuste é esse. Até a Supercopa e depois o Mundial. Até a Supercopa tem dias, né? Exato. Então, se ele quiser entender qual repertório ele tem para jogar, o momento é esse. É contra o Madureira, não é contra o Fluminense. Testes. É contra o Nova Iguaçu, não é contra o Botafogo. Ele tem que fazer testes em jogos assim, em que ele sabe que Campeonato estadual, né? Muitos testes. Põe um jogador numa posição que não está acostumado. Não, isso mais não. ou menos como o Paulo Souza, não. mais ou menos assim? Não, teste coerente, teste que se justifica. Tem Paulo Souza fez uma bagunça, uma mixórdia. O que o Paulo Souza fez, acho que nem ele sabia o que ele estava fazendo. Jogadores também não sabem até hoje. Até não, quase que o Paulo Souza tirou o Everton Ribeiro da Copa do Mundo, né? Não fosse o Dorival chegar e o Everton voltar a jogar. Fez força para o Everton Ribeiro não ir para o Mundial do Catar. Jogou de lateral esquerdo, enfim. Eu acho que o Vitor Pereira, mas se ele chegar a esse ponto, aí vai mostrar um despreparo total absoluto para dirigir o Flamengo. Mas não creio que isso vai acontecer. Me parece o caso do Marinho uma situação pontual. E assim, vamos tentar pensar com a cabeça do treinador. Eu preciso tirar... por isso que eu falo, faltou alguma informação. Alguém disse para ele, olha, não vai até o fim com a Ayrton. Ele tá para estourar. Mas ele não vai dizer isso para não expor, de repente, o departamento médico. Estou aqui chutando, é uma ilação, talvez, uma elucubração minha. Mas tem que tirar o Ayrton, tem. Quem eu posso colocar no jogo que eu estou empatando contra um time fraco, tecnicamente, mas que está bem montado defensivamente, que pode, de repente, quebrar uma linha, fazer um cruzamento, fazer alguma jogada pela esquerda para cumprir uma posição, já que eu não tenho o meu jogador da origem. Eu vou ter que tirar esse jogador. Ele olhou para o banco e pensou, o Marinho. E se você olhar bem para o banco de ontem, o pensamento não foi errado, não. Se ele tinha que fazer isso, se ele precisava mexer na lateral esquerda e não ganhando o jogo, o Marinho, que é canhoto e joga pelo lado com velocidade, faz algum sentido. Mas aí ele foi limitado, você vai me desculpar, Rafa, porque ele poderia ter mudado o sistema tático dele. Se ele não tem um jogador com qualidade para atuar naquela posição, ele pode mudar o sistema tático dele. Ele pode olhar e falar, bom, eu posso tirar um jogador e colocar talvez ali mais um meio-campista, e aí eu faço outras posições e dou valência à lateral esquerda de uma outra forma, e aí eu potencializo mais a posição pelo lado direito para fazer essa profundidade. Ele poderia. É que ele pensou posição por posição, ele pensou muito ali
na caixinha. Ele tinha que ter pensado mais macramê, olhar de uma forma mais macro. Olhar porque ele tinha no banco de reservas, não tem um jogador para essa posição. O que eu posso fazer? Posso mudar meu sistema tático. Por que não? O Flamengo tem peças para isso. Quem não tem peça são os outros. Ele tem peça para tentar mudar. É preciso saber se ele está treinando isso, né? Até acho que deveria estar. Eu concordo com você que tem que ter variação tática. Mas, por exemplo, vamos fazer aqui o contraponto. Estou só fazendo o jogado do diabo. Se por acaso ele faz isso que você sugere, e aí ele encaixa, monta uma linha de 3, libera o Léo para dar um suporte na saída de bola, o Thiago Maia faz uma flutuação, cria um losango defensivo e bota o Cebolinha de um lado e o Marinho pela direita, nas pernas invertidas, para poder forçar o jogo por dentro para as tabelinhas com os homens de frente. E aí o Madureira vai e bota um jogador de velocidade para flutuar no ataque nas costas do Léo Pereira e o Flamengo toma um gol de contra-ataque. Aí as críticas hoje ao Vitor Pereira seriam: pô, mudou o esquema e perdeu para o Madureira. Nath, é o empoderável do futebol. Eu entendo o que você colocou. Pensar fora da caixinha é necessário, mas é preciso que o cara tenha algum tempo no clube. De fora todo mundo sabe. Se você assumir o Flamengo amanhã, a gente não tem essa pretensão e nem estudou para isso. A gente vai precisar de um tempo. E nós vemos todos os jogos do Flamengo. Do Corinthians, do Santos, do Vasco, a gente vê todos os jogos. Chega lá para dirigir um time, você tem que entender as características do jogador, como é que funciona o ambiente. Vai demorar um tempo para você ter segurança para determinadas ousadias. Essa ousadia, na segunda partida dele, no campeonato dele como técnico do Flamengo, no Campeonato Carioca, eu acho também que é um pouco de cobrança exagerada. Sim, mas temos que ter um meio termo. O Grêmio, que está, por exemplo, trouxe vários reforços. O São Paulo, vários jogadores saíram, outros chegando. O técnico é o mesmo, mas começa a se formar um novo time. O Santos são outro tipo de dificuldade. No Flamengo, o time está pronto, acabou de ganhar a Libertadores, acabou de ganhar a Copa do Brasil, tem entrosamento, tem vários craques, tem reservas, tem que ganhar e tem que ganhar bem do Madureira. Para isso que o técnico foi contratado no lugar do campeão da Libertadores. Fãs de esportes na hashtag F360BR. Vamos lá. Alan. Bom dia, Alan. Não ganha do Madureira? Como vai ganhar do Real Madrid? É o meio termo, né, que eu falei, né, professor? É isso. Tá longe. Da mesma forma que o Madureira surpreendeu o Flamengo. Respeita o sentimento só. E até o Fluminense vem surpreendendo o Flamengo atualmente. O Flamengo pode chegar lá e surpreender o Real. Futebol é dentro das 4 linhas. Sim. Ele mostrou pessimismo, depois voltou depois mostrou virou pro otimismo. Tá em todas. Olha o barbudo rubro-negro. O Flamengo não entrou em campo. Esse time não pode empatar com o Madureira, viu? Tá vendo? Nem jogando nada como ontem. Poder não pode, mas empatou. Vai fazer o quê? Tem coisa para corrigir aí. Raimundo, bom dia. Ih, rapaz. Tá vendo? Ó. Nós estamos pegando leve aqui, olha lá. O Vitor Pereira incorporou o Paulo Souza. Por alguns minutos, vai, gente. O Paulo Souza, a Michórdia que o Rafa se referiu, já vinha desde a escalação. É diferente. Não pode botar no mesmo balaio, né? Não pode. Eu acho que até é injusto. Eu acho injusto também cobrar no segundo jogo. Acho injusto. Mas não tem que ser mais rápido para ele do que outros? Não, claro. O time não está pronto? Mas eu acho injusto, mas a cobrança em cima dele vai ser maior, porque é o que eu falei, ele vem com a missão de fazer diferente o que os outros já fizeram. Não, sem dúvida, mas também não essa pode fazer mais do mesmo. Todos os 90 minutos de todos os jogos contra o Madureira, pelo Carioca, como se fosse vida ou morte. Peraí, também não é assim, claro, né? Que não. O time foi intenso, por exemplo, contra a Portuguesa no jogo anterior. Foi intenso. Eu cobro mais a ausência dessa intensidade do que propriamente o resultado. Claro que todo mundo quer o resultado. E se fosse mais intenso, talvez houvesse alcançado o resultado. Eu acho que o mais grave... É o desempenho. Não é que não ganhou da Portuguesa. Por exemplo, teve ano passado um Flamengo e Atlético Paranaense. Madureira, né? Da Portuguesa ganhou. Ano passado teve um Atlético Paranaense e Flamengo, que o Flamengo não ganhou do time do Filipão do Maracanã. 0-0. Mas não ganhou porque Deus não quis, ganhou, mas teve né? 50 mil finalizações, que a bola não entrou. Mas não foi isso ontem. Eu acho isso mais grave. A falta de jogo contra o Madureira. O desempenho. O que tem que mudar, na sua opinião? Exatamente. O que eu perguntei para o Rafa, ele já deu a resposta dele, é sua. Não. O que você tentaria melhorar? Especificamente do jogo de ontem. Olha, eu acho que os jogadores são esses aí, à exceção da lateral esquerda. É o time que ele tem para escalar. Intensidade, cobrar talvez de outros jogadores, tá mais ligado como estão, e ainda mesmo jogando mal, estiveram ligados o Gabigol, o Arrascaeta, fizeram boas partidas.
Eu acho que é mais uma questão do comprometimento do time. Talvez essa coisa também, Campeonato Carioca, jogo no outro estado, contra o Madureira. Talvez tenha uma coisa aí de motivação que tenha faltado para o time. Não pode. O cara que joga no Flamengo não pode... E a torcida estava lá. Que está recebendo em dia, que tem uma torcida que cobra, não pode faltar motivação nem no treino. Essa é uma coisa a melhorar. Juntar todo mundo e falar, pessoal, pelo amor de Deus, mostrem mais serviço, não vai sobrar ele para mim. Até porque tem um técnico que passou no Flamengo também, foi campeão brasileiro no Flamengo e foi super cobrado e não teve a continuidade do seu trabalho. Está aqui no nosso telão, atrás de você. E ele falou no Bola da Vez, Rogério Ceni, por que o Patrick foi embora?